Bem-vindo ao Pode Resenhar! Olá, meu nome é Amálio Damas e hoje nós vamos falar de Histórias Gerais. Esta obra sensacional, maravilhosa, estupenda. Cara, não tem palavras para falar sobre Histórias Gerais. É sensacional realmente. O Wellington Sbrack, que é eu não sei se eu estou falando o seu sobrenome correto, mas ele tem uma vogal, né, amigão? Então é difícil pra gente aqui pronunciar. Acostumados a Silva Santos Souza, a gente, Wellington Sbrack, acho que é isso, ou Sideback, ou não sei, um dia você me fala. E do Flávio Colim, esse gênio da arte nacional, que precisa muito ser reverenciado, um cara que fez muito pelo quadrinho, e coloca aqui nesse álbum mensagens assim muito contundentes acerca da criação, né? E infelizmente o Colim nos deixou aí em 2002, no dia 13 de agosto, mas a sua obra é eterna, né? Ele nos deixou enquanto corpo físico, mas a sua alma e a sua obra são eternas. Eu gostaria até, inclusive, de fazer um negócio que é meio maçante, em termos de você fazer uma resenha, né? Que é uma coisa de ler alguma coisa assim para vocês. Mas o texto dele é muito maravilhoso, tanto de abertura quanto de encerramento. Ele coloca assim, ó: todos sabem que as histórias em quadrinhos são um maravilhoso veículo de comunicação, maravilhoso e importante, principalmente no Brasil, país com milhares de analfabetos e semi-alfabetizados, onde os livros são caríssimos, quadrinhos são mais populares e baratos, seduzem pela interessante e harmoniosa combinação do desenho com o texto curto e objetivo. O grande problema para os desenhistas e roteiristas nativos é que nossas editoras, principalmente as maiores, há muito tempo se dedicam a publicar quase exclusivamente material importado, alegando sobretudo os baixos custos. Com essa mentalidade cruelmente mercantilista, amparada por uma lamentável falta de patriotismo e por uma vergonhosa alienação cultural, o que se vê, o que se lê em quadrinhos, nada ou muito pouco tem a ver com o nosso povo e a nossa terra. E todo esse lixo, com raras exceções, anula e afasta nossos profissionais, tirando-lhes o pão da boca. Isso é criminoso. Tenho sincera admiração pelos fanzines que divulgam temas e personagens brasileiros com coragem, sacrifício e dedicação. Infelizmente pagam pouco. Isso se deve, é claro, a problemas crônicos e complicados de patrocínio, divulgação e distribuição. Para as editoras de luxo, esse é o lixo. Nunca fui xenófobo. Meus melhores mestres eram todos norte-americanos. Milton Caniff, Alex Raymond, Chester Gould, etc. Mas é fundamental que as nossas histórias em quadrinhos mostrem o Brasil aos brasileiros. Assuntos, figuras, paisagens, variedade de costumes não nos faltam. Podemos imitar os bons exemplos e utilizar algumas informações dos nossos vizinhos e amigos, mas não devemos assimilar totalmente tudo o que eles fazem ou dizem. Cuidemos primeiro da nossa família e da nossa casa. Desgraçadamente, estamos substituindo o que é nosso pelo alheio. Até a nossa linguagem. Povo que não se conhece, que não se estime, que não tem memória, não é povo, é bando. Espero que os jovens quadrinistas brasileiros se interessem cada vez mais pelo Brasil e com seu talento e entusiasmo consigam afinal vencer esse pérfido bloqueio cultural e mercantil. Quadrinho brasileiro também traz retorno financeiro, questão de criatividade e incompetência e de patriotismo também. Algumas coisas aqui você pode até não concordar com o Flávio, mas ele é um cara que conheceu o mercado de cabo a rabo e falou com propriedade aqui, né? Um cara que teve que trabalhar muito aí para divulgar sua arte e para fazer e viver, né? Tem um episódio muito bacana de um podcast que chama Lasercast, que fala com o filho do Flávio Colim, né? Conversa com ele sobre a obra, a vida e a obra do pai. Eu recomendo a vocês, procurem lá o Lasercast, que é um podcast muito bacana. É uma galera aí que vem do meio acadêmico, que tem editora, que é colecionadora de quadrinhos. Então é esse tipo de gente igual eu aqui, igual vocês que assistem este pequeno canalzinho de resenhas. Olha só, essa história aqui é lá do sertão do Brasil, de uma cidadezinha que eu morei perto, porque olha só eu querendo virar aí morador da cidade.
Eu vivi quase 10 anos em Franca, que é divisa com Minas Gerais, aqui em São Paulo. Franca é uma cidade paulista, né? Conhecida como a capital do calçado, é divisa de Minas Gerais. E tem essa cidadezinha ali perto que é Buritizal. Então, essa história se passa ali em Buritizal e Redondezas. São cidades muito pequenas, né? Aquele clima bucólico, até hoje é assim, né? Buritizal hoje é mais urbana do que rural, né? Existe lá, obviamente, mais fazendas ainda e tudo mais, mas aqui conta. Isso aqui passa mais ou menos entre final de Império e início de República. É o que a gente pode compreender aqui. E tem muito de jagunçada, né? Aqueles grupos, bandos de jagunços. Mas aqui é engraçado que ele coloca aqui, o Wellington, ele coloca de uma forma muito, muito bacana que você muitas vezes duvida quem que é o bandido e quem que é o mocinho. Né? Porque existem alguns bandos aqui, alguns bandoleiros aqui, né? Que são os jagunços, né? Quase cangaceiros, né? Porque é Minas, né? Então não é Nordeste, né? Não dá para falar que são cangaceiros, mas parecem. Mas assim, ele fala de uma maneira que você percebe pelas atitudes quem é o bandido e quem é o mocinho, e não pelos títulos, né? Muitas vezes aqui os próprios soldados fazem atrocidades. E o que acontece muitas vezes, né? Então muitas vezes o próprio poder público oprime o povo. Ele mostra um pouco disso aqui. E é bacana o roteiro é sensacional, cara. É aquele roteiro que você não quer largar, porque você quer saber o que vai acontecer. E o jeito que ele vai construindo a trama é muito engenhoso. Ele vai colocando as peças ali, ele vai apresentando todos os personagens para depois fazer um final onde todos se unem ali, todos participam da trama. É um cara que realmente fez um roteiro aqui exemplar. Então, começa a história com duas pessoas chegando na cidade. Um deles é um jornalista que está querendo saber das histórias, e aí dos jagunços e dos bandoleiros e das mortes que acontecem. Então as pessoas contam. O legal é o jeito de contar as histórias, né? Que é bem aquela coisa do mineiro mesmo, né? De contando a história com aquele jeitinho. O linguajar que ele coloca aqui também é um linguajar popular. Então, por exemplo, o cara fala assim, causa que, isso aqui é mineiríssimo, né? Causa que na segunda e na quarta funcionava o escritório do prefeito, Deus o tenha. Então, ele coloca aqui pois que no domingo era dia da reunião da associação, não é associação, é da Associação das Senhoras Católicas. Então, ele coloca ali, então, essa linguagem coloquial do povo. Quando o jornalista fala, obviamente que é numa linguagem mais tradicional. Quando o padre fala, né? Quando o fazendeiro fala, é um pouco diferente. Mas na linguagem do povo é toda aquela linguagem coloquial, cheio de comendo S, comendo R, né? Aquela velha história, usando palavras... por exemplo, ele fala assim, ei, a moça escritor, conversou com o padre? Conversou. Entendeu? Não é conversou com o padre, né? Olá, senhor jornalista, conversou com o padre? Não, ei, a moça escritor, conversou com o padre? Então é isso, né? E aí tem as histórias, né? Não, o outro lá, ele não fez pacto, ele não é o demônio, não, ele fez pacto com o demônio. Ele tem um demôniozinho que ele usa embaixo da roupa. Então, cara, é tudo isso, né? E aí conta as tramas lá dos fazendeiros, com os bandoleiros, das vinganças, das mortes e tudo mais. E aí a andança desse jornalista aí e das maldades que as pessoas fazem, né? Por vários motivos. E aí tem aquela coisa do ser humano, né? E tem muito aqui também da própria construção do Brasil. Um livro que eu me lembrei ao ler este quadrinho é um livro do Jorge Amado que chama Tocaia Grande. E também é isso, né? Tocaia Grande é um lugar lá onde teve uma tocaia, né? E foi construído um vilarejo e tudo mais. E tem essas histórias de coronel, do filho do coronel e tudo mais. É uma história muito legal. Aí vem a cereja do bolo. Que tem esse roteiro, que é esse bolo que foi muito bem feito, sabe? Com todas as camadas, com o recheio, com a cobertura. Esse é o roteiro. E aí tem a cereja do bolo. Aquele enfeite que fica em cima e que deixa o bolo mais saboroso ainda, mais bonito e mais saboroso. Ele pode até não dar mais sabor para o bolo, mas aquela beleza que o bolo tem,
é aí que vem que a gente fala que é a cereja do bolo, que é a arte do Flávio Colim. Cara, bom, primeira coisa, você viu a arte do Flávio Colim uma vez, você nunca mais esquece. É aquele cara que tem uns traços marcantes, ele tem um jeito de desenhar. Deixa eu pegar aqui, porque eu gosto muito das achuras que ele faz, o estilo de achura que ele faz, e também os pontilhados. Ele usa muito um tipo de pontilhismo que é peculiar, né, na arte dele. Você vai ver sempre. Ó. Eu vou pegar essa parte aqui, ó, que embora seja uma parte de pensamento, né, mas você pode ver que tem muito pontinho e tem esses triângulozinhos assim, em que ele põe ao redor das figuras, que é bem peculiar do Flávio Colim. Essa é a arte dele. Isso aqui, ó, você viu uma vez, você vai saber. Ah, é Flávio Colim. Não tem como você duvidar. É tipo assim, mal comparando, é a arte do John Byrne. Você sabe quando é a arte do John Byrne, né? Você sabe quando é a arte de um Frank Whiteley. Você sabe quando é a arte... Pegar esses artistas mais famosos americanos aí. Você sabe quando é um Jorge Pérez, né? Então, quando você olha um Jorge, ó, eu já estava misturando o Jorge Pérez com o Flávio Colim. Daria uma ótima mistura, hein? Mas enfim, você sabe quando é o Flávio Colim. E a arte dele é maravilhosa, né? A narrativa dele, então, a figura humana dele é sensacional. É aquela figura angulosa, né? Mas que não tira, não fica quadrada, não fica estranha. Né? E quando ele desenha também animais, olha só essa águia que ele sabe. Que coisa louca. Olha só que legal. Vou ver se eu consigo aproximar aqui para vocês verem. Cara, é um desenho fantástico. E além da história aqui, das histórias gerais e todo esse encontro dos jagunços aqui e dos bandoleiros com os fazendeiros, com os coronéis, no final tem um extra aqui que tem a arte do Flávio Colim colorida. E é muito legal, olha só que bacana. Uma história de onça pintada, né? Aquelas histórias de caçador de onça que a gente tem no interior do Brasil. Cara, a arte do Flávio Colim é sensacional, né? Inclusive, se pudesse ser lançado este álbum aqui colorizado, né? Seria bacana. Esse álbum aqui, na verdade, é a primeira vez que ele saiu por uma editora, pela editora Nemo, que inclusive o Ernest Brack é o editor-chefe. Esse livro foi a primeira vez apoiado por um programa desses de lei de incentivo à cultura, né? E aí depois, quando o Wellington foi trabalhar aqui na editora Nemo, ele lançou novamente este livro. Se você não leu ainda, vá atrás, compre. Assim, vale muito a pena. É um quadrinho nacional de qualidade, de peso, sabe? Sabe aquela coisa que você lê com gosto e você termina assim com a sensação de que você leu uma coisa muito importante, que você leu uma coisa legal, que você leu não só legal, legal, bacana, não, mas que você sente aquela... Você tá sentindo o que os caras colocaram aqui. Você vai sentir aqui todo o empenho que eles colocaram aqui. No roteiro, no desenho. O Wellington Brack também, ele escreveu Solar, ele criou um super-herói, né, que é o Solar, um super-herói nacional, que eu brevemente vou fazer resenhas aqui também do Solar. E eu vou terminar aqui essa resenha com a cartinha do Flávio Colim, que ele escreveu um ano antes de falecer aqui para o Wellington, que foi quando eles receberam aqui a primeira edição, né? Foi lançado em agosto de 2001. E o Flávio Colim escreveu uma carta, e aqui é legal que ele colocou a carta original com a letra do Colim, muito bacana, e no verso ele colocou ela digitada, né, para você ler com mais facilidade, porque a letra do Colim ela não é tão fácil de entender assim. Então ele colocou aqui, ó: Caro Wellington, foi com muita emoção e alegria que recebi Histórias Gerais. Finalmente. Espero que ainda haja neste país número suficiente de leitores esclarecidos que comprem seu álbum e lhe proporcionem um retorno financeiro compensador. É o mínimo que você merece, pois a sua coragem, a sua tenacidade, o seu esmero e, sobretudo, o seu talento não haverá quem pague. Parabéns! Agradeço-lhe as palavras elogiosas ao meu respeito. Jamais me sinto inteiramente satisfeito com meus trabalhos. Podia ser melhor. Mas o executei com muita alegria e dedicação. Colaborei da melhor forma que pude. A essa altura da minha vida profissional, as desilusões são profundas. Para que, junto
pudéssemos apresentar uma obra digna, capaz de mostrar aos alienados, aos pusilânimes e aos picaretas que ainda se pode produzir HQs no Brasil de boa qualidade, inteligentes e rentáveis. Mais uma vez o cumprimento, com emoção e amizade. Vá em frente! Que o seu exemplo seja seguido por todos os jovens dedicados a HQs com talento e audácia, espalhados por todo este imenso Brasil. Abração, Flávio Colim. Cara, é emocionante ler umas palavras de um mestre como Flávio Colim, ainda, mesmo que ele foi ali contundente em alguns momentos, né? Mas ele sendo humilde, cara, falando assim, nossa, porque eu sempre acho que o meu trabalho... Que é isso, mestre? Se eu pudesse falar isso pra você aqui, o seu trabalho é maravilhoso, sensacional, temos que ler mais coisas de Flávio Colim. Então, hoje a gente tem que agradecer aqui ao Flávio Colim, aonde ele estiver, né? E ao Wellington, cara, que escreveu essa obra maravilhosa, sensacional. Não tenho palavras aqui para dizer o quanto eu me senti empolgado lendo Histórias Gerais e pretendo ler novamente outras vezes. Por hoje é só, muito obrigado. A rede de canais Pode Debater tem programas todos os dias. Segunda-feira temos a gravação do nosso podcast ao vivo. Terça-feira temos o Pode News com as notícias da semana. Quarta-feira temos o Pode Animar com uma resenha de uma animação. Na quinta-feira é dia de entrevistar algum artista conhecido do meio dos quadrinhos. Na sexta-feira temos o Pode Discordar, onde nós destruímos o sonho da sua infância. E no sábado temos o Pode Debater Quadro a Quadro e todos os dias o Pode Resenhar.